Olá, amigos, Deus te abençoe poderosamente, chegando felicidade, saúde e paz para você agora. Que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre você e sobre a sua casa. Eu sou o pastor Eliezer Meireles e estou aqui para trazer o recado dos céus para você, porque para o nosso Deus não há impossível. Não há impossível para um Deus que pode todas as coisas. Então você e eu precisamos nesse momento despertar a nossa fé. Deus quer te fazer viver coisas grandes, altas no Senhor. Os pensamentos dele acerca de mim e de você são muito maiores do que você está pensando. E se por acaso alguma situação se levantou contra a sua vida, saiba que maior é Deus. E essa questão não é para a tua destruição, mas é para você encarar na fé. E você vai vencer e vai cantar um hino da vitória para a honra e a glória do nosso Deus. Nós vamos acompanhar agora a história da nossa amiga Elaine Silva. Uma situação aí bem sorrateira, né, que eu digo a você, eu não vou adiantar a história não, você vai ver comigo e você vai ver que às vezes alguns sinais vão acontecendo e a pessoa às vezes ela tenta até disfarçar, pensar que não está acontecendo, mas está. E deve ser encarado ali logo, porque não adianta a gente tapar a sujeira para debaixo do tapete. A gente prefere encarar na fé e resolver logo com a ajuda do Todo-Poderoso. Pensa nisso. Vamos lá, acompanhe comigo agora. Em 2022, eu estava trabalhando, sou massoterapeuta, mas aí eu percebi que estourou alguma coisa na minha garganta, porque a minha garganta inchou. Aí eu fui para o posto de saúde e falei para uma enfermeira, né, o que estava acontecendo. Após realizar um exame de imagem, Elaine foi diagnosticada com 5 nódulos na tireoide. 2 não precisaria de biópsia e 3 sim, pelo tamanho deles, né? O tamanho que estavam assustando a médica. E por eu não conseguir me alimentar, porque não passava o alimento. A água passava, me incomodava, a saliva passava também, eu forçando um pouquinho. Eu emagreci 20 quilos, onde foi um período que eu usei roupas da minha filha. Me via magra, me via sem brilho, me via feia. Mostrei para ela Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Então eu falei para ela, Deus pode esmiuçar todos esses nódulos, é só você crer. A palavra de Deus vai esmiuçar esse problema, vai esfarelar, você não vai precisar fazer cirurgia nem nada disso. Que situação adversa, né, queridos? Você vê a pessoa ficando debilitada, alguém que era tão ativo, alguém tão para cima, e agora até para a pessoa comer, né, ela se alimentar, fica difícil. É algo sofrido, é algo terrível e a gente precisa, às vezes, até se colocar no lugar da pessoa para a gente entender o que ela está passando. O problema que talvez você esteja passando na sua vida não tem nada a ver com essa situação, talvez não seja na saúde, mas o Deus que resolve na saúde, resolve na família, resolve na vida financeira, esse é o Deus do impossível. O Deus que faz nova todas as coisas. Para o médico é algo que não tem solução, mas o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou do que pensamos. Eu quero ver com você agora uma reportagem sobre esse assunto. Vem comigo nessa hora. De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, estima-se que os nódulos na tireoide podem afetar 60% da população brasileira no decorrer da vida. No ano de 2024, o apresentador Paulo Matias descobriu um desses nódulos ao realizar um ultrassom ao vivo durante um programa televisivo. Os principais sintomas dessa doença são o inchaço no pescoço, rouquidão, sensibilidade ao toque e tosse persistente. Algumas das sequelas são a fadiga, dificuldade para se alimentar, falta de ar e, em casos mais graves, pode se tornar um câncer. Você vê aí, meus queridos, é muita gente sofrendo de situações assim, não são poucos casos, mas se nós procurarmos o médico dos médicos, querido, sempre haverá solução. Eu lembro aqui de um rei de Israel que, em vez de ir buscar ao Senhor, ele primariamente, ele se dedicou a buscar ali os médicos. Querido, primeira atenção, primeiro foco é em Deus, é na palavra de Deus, é o santo remédio que nunca falhou e nunca falhará. Deus tem vitória para mim e para você, creia nisso. Vamos continuar vendo aqui a continuação dessa história nessa hora. Aí eu fiz assim, doutora, sou uma mulher cristã e eu confio no poder do meu Deus. E eu preciso de um tempo com Deus para eu poder entender o que está acontecendo comigo. E o período foi curto que ela me deu
para eu estar nesse esconderijo, né? Ela acabou respeitando a minha opinião como ela falou, como pessoa, como uma mulher cristã, que como médica ela não poderia, né? Então não aceitei, determinei, eu vinha para o culto normal, participei de todos os cultos. A gente estava aqui na igreja no culto de cura e libertação e ela teve uma tosse assim assustadora, que eu saí lá da frente, fui lá no fundo orar por ela, porque ela estava realmente se engasgando. Nesse momento eu senti que desceu alguma coisa, uma coisa, como se fosse você está engolindo uma bala. Aí eu senti que desceu e a minha respiração voltou e tudo passou naquele momento. Vale a pena manter a fé nesse Deus. É o Deus do sobrenatural, é o Deus do extraordinário, é o Deus do impossível. Para Ele não há limites, tudo o nosso Deus é capaz de fazer. Você vê que ela ficou pensativa se ia fazer ou não a biópsia, mas ela decidiu colocar o coração em Deus, em agir a fé, e os milagres estão acontecendo. Pastor, mas de onde vem esse poder? O poder que nós estamos falando é do próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Quando Ele lá no início de tudo, Ele declarou, haja luz, Ele nos demonstrou o quanto a palavra dEle é poderosa para executar aquilo que para o homem é impossível que seja feito. Por isso que eu quero compartilhar com você aqui Salmos capítulo 103, o versículo que vamos ler é o versículo 3. Vai dizer o seguinte, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Quando a Bíblia diz isso, irmãos, o que ela está dizendo para mim e para você? Que não há pecado, que não há uma atitude ruim sua, que você tenha se arrependido e você chegue até o Senhor Jesus Cristo de coração pedindo perdão, que Ele não vá te perdoar. O sangue do Senhor Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo pecado. Não deixe as acusações do inimigo afetarem a tua mente, porque às vezes a pessoa ela começa a adoecer por causa de alguns pensamentos malignos, algumas acusações na mente dizendo você não é digno, você não é capaz, você está sofrendo por causa disso e daquilo. Mas a verdade é que todo o sofrimento que era para mim e para você sofrer, Jesus já sofreu no nosso lugar. Então não há por que você sofrer novamente o que Jesus já sofreu. Não há por que você carregar uma carga que Ele já levou por você. Não há por que você carregar doenças, maldições, sofrimentos, misérias, se Ele já fez tudo isso no seu lugar. O que você hoje precisa é se voltar para esse Deus. Se eu pequei, eu me arrependo. Eu venho até o Senhor Jesus Cristo, eu peço perdão dEle, a graça dEle. E de todo o coração eu suplico, e Ele virá com essa graça sobre você. Ele vai te purificar completamente. Por quê? Porque Ele tem um futuro de bênção para você. Ele tem algo bom, perfeito e agradável, preparado para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então, não é o fim. Não se lance aí, pastor, eu tenho uma tropeçada, eu caí. Não, se levanta agora. Ainda que o justo caia, 7 vezes ele levantará. Então se levanta agora para viver algo novo com Deus. A continuação do versículo 3 vai dizer, e sara todas as tuas enfermidades, todas. Não há uma mazela que não seja tratada e resolvida pelo poder do nosso Deus. Ei, querido, você está diante de um Deus que pode tudo. É o Deus que não tem dificuldade para agir. É um Deus que pode todas as coisas. Eu falava com os irmãos lá na igreja sobre um texto em que diz que o Senhor, Ele abre a mão e Ele abençoa todos os viventes. O nosso Deus, Ele não está fazendo ali um grande esforço para curar alguém, para libertar, para dar uma vitória, não. Ele simplesmente abre a mão e o milagre acontece. Ele sopra e os adversários são destruídos. Essa é a grandeza do nosso Deus. Coloca a tua fé nele. Coloca a tua fé nesse Deus que é superior a tudo e a todos. Abre o teu coração para essa mensagem. Não há enfermidade na alma, no corpo, nem no espírito que não possa ser curado pelo Deus do impossível. A palavra do Senhor diz lá em Atos que Jesus ele passou por essa terra, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Ei, aonde o diabo tem te oprimido? Aonde ele tem te apertado? Jesus quer tocar nessa área agora da sua vida. Jesus está dizendo, eu tenho poder para mudar essa situação, crê em mim. E quando você crê, queridos,
A Bíblia vai nos dizer que obras maiores nós faremos. Coisas grandes você vai fazer através da direção e do poder de Deus. Por isso, agarre essa mensagem agora. Talvez você pensou que era o final, acabou tudo. Não acabou. Deus ainda tem uma história linda, um futuro brilhante para você, para a tua casa e para a tua família. Eu creio no Deus do impossível. E eu quero ver com você agora a continuação e, na verdade, o término dessa história. E aí, está ansioso para ver? Como é que vai acontecer? Vamos ver? Vamos ver agora? Vamos acompanhar o término dessa história bonita para a glória do nosso Deus. Vem comigo. Quando ela chega lá, que a médica faz os exames, não tem mais nada. Os nódulos foram esmiuçados. Eu acredito que foi naquela sexta-feira mesmo que os nódulos foram esmiuçados e desapareceram. Voltei, a me alimentar e eu acho que de uma maneira mais saudável. Porque antes eu falava que eu não tinha fome. Hoje eu tenho fome, então hoje eu como de uma forma saudável. Os 20 quilos que eu emagreci, eu recuperei também, acho que em 3 meses, não os 20 quilos, mas os quilos necessários, saudáveis, É que hoje eu tenho que cuidar do templo do Espírito Santo, então de uma forma saudável. E desde então ela está bem. Depois eu pude relatar, de fato, para as minhas filhas e para minha mãe toda a situação que eu passei, mas passei na presença de Deus, sem desespero, sem desesperar ninguém, porque Ele não age no desespero, na fé. Então eu procurei manter a minha fé. Então eu acredito que foi realmente uma ação de Deus na vida dela pela obediência. O meu sentimento para Deus é de gratidão. O Senhor é maravilhoso na minha vida, poder testemunhar, poder falar das maravilhas do Senhor. Aleluia! Esse Deus é demais. Esse Deus que opera milagres, proezas, maravilhas extraordinárias. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus que eu creio, que faz proezas. E nós temos acompanhado isso, querido, nos nossos cultos, nas nossas reuniões. Milagres como esse, A irmãzinha, ela estava contando um dia desse, uma quarta-feira, que ela estava com um caroço grande na barriga e doía muito, doía. Ela passou mal vários dias com isso aí. E a gente está fazendo uma campanha de fé lá sobre o coração, que Deus arranca o coração de pedra e dá um coração de carne. E ali ela colocou aquele coraçãozinho em cima daquele caroço grande. E ela foi deixando, daqui a pouco o caroço sumiu, a dor sumiu, o mal saiu, desapareceu e ela testemunhou a vitória e está bem abençoada. Como a Elaine aí, a gente está vendo, a história mudou ou não mudou? Sim, da água para o vinho. Esse é o Deus que faz proezas. Por isso que eu quero orar com você, eu quero clamar a esse Deus que é o Todo-Poderoso. Eu te peço agora que você prepare um copo com água. Enquanto você vai preparando aí, eu quero falar para você que nas nossas mídias sociais tem um conteúdo vasto para abençoar você, sua casa, sua família, para fortalecer a tua fé e vai ser coisa grande que Deus ainda vai fazer através de você. Creia nisso. Deus tem investido na sua vida. Esse momento que estamos aqui agora vivenciando é um investimento de Deus em você e certamente você vai dar fruto e fruto com abundância para a glória dele. Preparou o copo com água? Vamos orar agora. Levante para os céus. Pai, bendito seja o teu santo nome, ó Deus eterno e poderoso. Consagramos agora essas águas a ti. Elas são obra das tuas mãos. O Senhor ordenou com a tua palavra e tudo se fez. E nós agora pedimos que o mesmo poder criador esteja nessas águas para fazer tudo novo, para recriar, para transformar, para renovar, para restaurar. Ô Jesus, opere sobrenaturalmente através dessas águas. Use que seja um ponto de contato, Pai, entre esta pessoa necessitada e o teu grande poder. E que agora maravilhas extraordinárias aconteçam, sucedam para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Beba com toda a tua fé nessa hora. Oh, glória a Deus. Respira fundo. Faz o que você não podia fazer, se você não estava podendo fazer algum movimento, faça agora em nome de Jesus, porque em Jesus nós podemos todas as coisas, Ele nos fortalece. Isso, você pode agora se alegrar em Deus, você já tem a certeza da vitória. E lembre-se que aquilo que não é imediato é gradual. O Deus que começa a obra, Ele completa, porque Ele é Deus na tua vida. Eu quero convidar você para encontros de fé ali em Santa Margarida, a nossa igreja abençoada, ali na Estrada do Campinho, 5.200, é o endereço da sua bênção aqui no Rio de Janeiro. Santa Margarida é um subbairro de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, nessa cidade tão abençoada. Então venha você de perto, você de longe,
Na quarta-feira especial, nós estamos orando pela família às 8 da manhã, às 15 horas e às 19h30. Então, querido, não perca tempo. Venha abençoar a sua casa, o seu lar, na presença do Eterno, na presença do nosso grande Deus, tá bom? Queridos, muito obrigado por esses momentos, foram maravilhosos estarmos juntos e você é o nosso convidado para estar conosco ali na igreja. Venha que vai ser benção, tá bom? Um beijo no teu coração, um grande abraço, fique na paz, em nome de Jesus. Espalhados pelo chão, seus cacos estão em minha proteção. Eu sou o artista da reconstrução. Calma, filho, nada é por acaso. Sou oleiro e entendo de cacos. Rachaduras vão além de uma fragilidade. Mostram alguém forte que venceu dificuldades. Eu sou teu Deus e não existe alguém melhor pra te entender. Feridas são experiências pra você crescer. Não desista não, suas lágrimas não são em vão. Seus cacos, filha, estão em minha proteção. Pode estar quebrado, mas eu estou cuidando. Pode estar ferido, mas eu estou sarando. Filho meu, não vou te abandonar. Eu acredito quando ninguém quer acreditar. As suas derrotas falando que agora é noite de fé. A minha lógica é diferente. Muito mais prova, muito mais crente. Somente creia. Eu sou um oleiro e não desperdício. Por mais que você esteja quebrado, somos as quedas como experiência. Somos histórias como legado. O choro dura uma noite inteira. Teu sorriso de manhã é o resultado. Eu sou teu Deus e não existe alguém melhor pra te entender. Feridas são experiências pra você crescer. Não desista não, suas lágrimas não são em vão. Seus cacos